Boa boiê! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo daqui do canal. Hoje eu estou de volta aqui no meu cantinho especial, junto com as divindades, junto com os orixás, com Orumilá, com Exu, enfim, Ori, né? Todas as divindades que se cultuam aqui em casa. Para quem não me conhece, meu nome é Babaloi Fatoxá, né? E eu venho hoje trazer um ensinamento que deve ser levado, né, não só para nós adultos, mas também para as crianças e para todos os cultuadores de orixá. Certo dia, né, tinha um menino chamado Kele. Kele era um garotinho de por volta de 7, 8 anos, muito curioso, né, gostava muito de ouvir as histórias que seu avô, que também era babalaô, contava para ele. E muito sábio, né, ficava atento às histórias e tirava dali seus aprendizados. Que ele então, um certo dia, estava com seu tamborzinho nas costas, andando pela vila onde ele morava, muito alegre, muito esperto, muito atento a tudo, e observou um grupo de meninos e meninas, né, de crianças, brincando ali na vila. E dentre as pessoas, dentre as crianças daquele grupo, uma criança se destacou. Um menino que também estava muito pensativo e que admirava o sol. Que ele ficou olhando para ele, se reconheceu um pouco nos aspectos dele e chegou lá para o menino e perguntou: Olha, tô vendo que você está admirando aí o sol. Eu posso te contar uma história do sol? Aí o menino falou: Claro, sente aqui do meu lado, vamos conversar, né? Óbvio que com palavras de criança, né? Mas ele chegou ali e foi conversar com o menino. Que ele então falou para ele assim: Certa vez, meu avô me contou que o sol ele precisa ser parecido com a verdade e que a verdade ela é parecida com o sol. A verdade ela aparece para todo mundo, enquanto a mentira ela está sempre na escuridão. Mas a verdade não tem medo de aparecer, porque o sol aparece todos os dias, até quando tem a nuvem, ele aparece. Ele está lá brilhando de alguma forma. Enquanto a mentira, ela fica distante. O menininho então começou a raciocinar. Daí, não é que ele é verdade. Tem muita coisa assim na vida, né? A gente vê as crianças mentindo e querendo fugir da verdade, indo para a escuridão, né? E aí eles começaram a falar sobre aquela metáfora. E essa metáfora ela serve para que a gente entenda, né, o quanto que mentir não vai fazer só mal para quem está falando a mentira, né? Vai fazer mal para as outras pessoas. Mentir não é o caminho correto, né? Orumilá, muitas das vezes, pede o tito, pede a verdade, pede para que a pessoa fale a verdade. A verdade às vezes dói, mas ela vai doer ali, naquele momento, né? Ela vai dar uma pesada naquele momento. Mas se você começa a falar mentira, daqui a pouco aquilo que era doce começa a ficar amargo. E a intenção da vida de ninguém, essa é assim. A intenção da vida das pessoas é que as vidas sejam boas, que elas não precisem ser amargas, que elas não tenham tanto amargor, né? Então falar a verdade é como o sol. Tá ali para todo mundo ver, ninguém nega a existência daquilo. Enquanto a mentira é como a luz, sabe? A gente acende, a gente apaga, ela não vai durar o tempo todo. E o sol tá aí, por milhões e milhões de anos, né, sendo essa luz. Às vezes a verdade demora a aparecer porque vem à noite, mas ela não deixa de existir, né? Então, se a gente parar e pensar o que ele aprendeu ali com seu avô, é que a verdade ela é muito importante. E dentro do caminho de Orumilá, dentro da cultura de orixá de uma forma geral, porque eu desconheço orixá que apoie a mentira, tá? É, a verdade ela é essencial. É necessário que a verdade exista. Então, quando você busca um sacerdote, ele tem que dizer a verdade. Ele tem que ser responsável por aquilo que ele faz, aquilo que ele diz para o consulente, aquilo que ele entrega para cada pessoa. Não adiantaria de nada eu entregar um objeto para alguém sem explicar o que aquilo ali é, o que aquilo ali significa, o que a pessoa vai fazer com aquilo. Porque senão aquilo passa a não ter sentido. Então, responsabilidade tem a ver com verdade. Porque se eu falar que a pessoa precisa de um determinado odibó,
um determinado assentamento e eu estiver mentindo, ela não vai ter, aquele assentamento não vai ter uso. Né? Então, a verdade ela é importante como o sol. Ele tem uso, ele tem finalidade, ele não tem tempo de duração, ele não tem medo de existir. Ele aparece para todo mundo. Só não vê o sol quem não consegue ver mesmo. Mas o sol está ali, até para o mentiroso ver. Né? Então, a verdade ela tem que ser grande como o sol, ela tem que ser firme como o sol. Esse foi um vídeo pequenininho, mas é um vídeo para ilustrar um pouco do meu próximo trabalho. Né? Para quem não sabe, eu faço alguns trabalhos de ensinar as pessoas e o trabalho que eu foquei agora é fazer um e-book, né, com alguns ensinamentos de Ifá. Vão ser, vamos chamar de versos, né, mas entendam que não necessariamente são versos específicos, mas ensinamentos tirados de versos contados em histórias para que as pessoas aprendam. Eu chamei de e-book para crianças, mas entenda que muitos adultos poderão ler e entender melhor sobre Ifá, sabe? Então, vem aí um novo trabalho pela frente, ainda em construção, ainda nos primeiros versos. Acho que já fiz 3 versos, se não me engano, e todos com a didática assim, um pouco mais infantil para ficar mais fácil das pessoas compreenderem e ao final trazendo a lição de moral daquele verso. Para você que é pai, para você que é mãe, aí fica uma dica, porque isso é algo que eu faço com meu filho. É sentar ali, ó, e ler aquela história, porque eu leio, eu aprendo mais e eu ensino a ele. E aí fica mais fácil dele saber que a verdade, ela é necessária. Mais fácil dele entender de outros versos, né, sobre coragem, sobre medo, sobre falar mais alto e tantos outros, o que ele vai aprender junto de Ifá. Mas enfim, fica aqui esse breve vídeo para mostrar um pedacinho, né, do meu próximo trabalho também. E trazendo um ensinamento. Não vim aqui para vender só o meu trabalho. Comprem sim se vocês quiserem. Mas vim para trazer esse ensinamento sobre a verdade. Quem ainda não me segue lá no Instagram, né? Tem o Instagram, tá aqui na descrição aqui embaixo, Aô Ifatoxá, que lá eu também publiquei algumas coisas recentemente, estava atrasado, ainda estava com o nome antigo, mas eu atualizei o nome e voltei a fazer algumas postagens ensinando algumas coisas, né? Não tem macumbinha gourmet por enquanto, mas tem ensinamento, tem cultura, tem conhecimento, tá bom? Aboru, aboye, aboxixé. Odabó. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.